Cantares 3, verso 6. Quem é esta que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? Vamos de novo? Alguém está procurando, achando? Vamos lá. Quem é esta que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? Oremos. Querido Deus, Pai, em nome de Jesus te louvamos, porque tua palavra rica e poderosa vai ser agora, Senhor, ensinada, e o Senhor é quem vai ministrar em nosso coração. Pedimos a bênção da tua presença, do agir do Espírito Santo, para transmitir, para aplicar a tua palavra em nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Glória a Deus. A intenção original de Deus era que todos os homens vivessem em família. Todavia o pecado separou os povos. Mas para solucionar este problema, Deus projetou a igreja. O objetivo principal da igreja é congregar os povos da terra sob a bandeira da salvação de Cristo. Quando olhamos em Apocalipse, capítulo 5, versos 9 e 10, está dito que lá no céu, a igreja cumprirá integralmente esse propósito, porque a Bíblia diz que ali haverá povos de toda tribo, língua e nação, e para o nosso Deus eles viverão eternamente, reinando como reis e sacerdotes. Por séculos, a igreja, essa igreja que cumpre então esse propósito tão sublime de fazer com que os povos da terra se tornem uma família. Esta igreja era um grande mistério no passado. Até a época dos apóstolos não havia uma visão, uma revelação explicada, decifrada, de como Deus poderia tornar os homens uma grande família. A igreja era um mistério. O que é um mistério? Segundo a Bíblia, mistério é aquilo que só Deus conhece, só pode ser explicado por Deus. Existem 3 verdades em torno dos mistérios de Deus. Primeiro, só Deus conhece. Segundo, só Deus revela. Terceiro, há um tempo determinado para as revelações dos mistérios de Deus. Alguns mistérios de Deus já foram revelados, outros não. Por exemplo, o arrebatamento da igreja é um mistério não revelado. Quando Paulo fala do arrebatamento, ele afirma: eis aqui vos digo um mistério. Nós só sabemos o fato, mas não sabemos os detalhes, o como do arrebatamento. Os mistérios que envolvem o arrebatamento são muito amplos. Envolve a ressurreição dos mortos. Corpos mortos que já deterioraram e desapareceram serão trazidos de volta, serão transformados em corpos gloriosos, incorruptíveis. Os vivos serão transformados. Então tudo isso vai acontecer pelo poder de Deus, nós sabemos. Mas é um grande mistério. A rapidez do arrebatamento, o fato de ser algo secreto, que só está sendo anunciado desde a época dos apóstolos até hoje, né? Apenas os sinais que Jesus disse que aconteceriam são evidentes. E o arrebatamento continua sendo um mistério e vai acontecer a qualquer momento. Outro assunto é quando refere-se à igreja. A igreja, segundo Paulo, é um mistério revelado. Paulo disse em Efésios 3:3: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima um pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Mistério de Cristo aqui é a igreja, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens,
como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo, ou seja, povos de todas as nações viriam participar dessa herança, dessa experiência, desta comunidade que hoje nós chamamos de igreja. E é claro que eu não estou referindo aqui a títulos, fora com títulos, títulos é coisa de homens. Isso são organizações para cumprir formalidades do Estado, da nação, dos documentos. Eu estou falando da igreja formada por pessoas de todas as raças, sexos, tribos, línguas e nações que estão debaixo da doutrina de Cristo, debaixo da bandeira da salvação. Então, esta igreja formada por povos vários de todos os lugares e épocas, eles são reunidos em um corpo. Mesmo que nós estamos distante dos irmãos que estão lá no Japão, que estão lá na Europa, que estão lá nos Estados Unidos, nós estamos ligados pelo mesmo Espírito. Você não precisa ter dúvidas. Todos os cristãos pensam na mesma linha, olham na mesma direção, esperam as mesmas coisas, têm a mesma esperança, o mesmo Deus, o mesmo Salvador, o mesmo batismo. Hoje mesmo estava vendo um culto lá direto dos Estados Unidos e era como se eu estivesse dentro da nossa igreja aqui, embora os irmãos falando, claro, um outro idioma que eu não podia entender quase nada, mas eu entendia, por exemplo, vários cânticos que eles cantaram são os nossos cânticos. E a forma como adoram, a forma como pregam, é exatamente a mesma. Se eu estivesse ali, não teria nenhuma dificuldade para estar me unindo a eles e compartilhando de cada detalhe daquele culto. Então, este mistério chamado igreja é o mistério revelado. Agora, quando Paulo, um pouco mais à frente, fala da união da igreja e Cristo, ele está falando ali de duas coisas ao mesmo tempo. Ele fala do casamento, a união do marido e da esposa. Depois ele fala assim, porém digo isto a respeito de Cristo e da igreja. E ele diz que isto é um grande mistério. A unidade da igreja com Cristo é semelhante à unidade entre o marido e a sua mulher. Paulo chama de grande mistério. Esse fato não foi revelado. Paulo diz que ele é um fato, mas como entendê-lo? Na eternidade nós nos uniremos a Cristo. É uma comunhão muito íntima, muito pessoal, muito estreita. Ou seja, ninguém na eternidade se achará no meio da multidão. Ou seja, Cristo será real, pessoal, para você, para cada um dos salvos. E há outros textos da Bíblia que diz que realmente nós teremos, vamos dizer assim, uma comunhão direta com Cristo. Nós não apenas estaremos no meio de uma multidão, não. Você terá uma intimidade, uma comunhão com Jesus pessoal. Como alguém um amigo que você pode conversar a qualquer momento. Tanto que Jesus diz lá em Apocalipse que ele vai dar uma pedrinha branca para cada um de nós. E a Bíblia diz que em cada pedrinha um novo nome. E este novo nome que ele vai dar a cada um de nós é a senha para você falar com ele a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer instância. Então haverá pessoalidade. Deus não vai tratar, como Deus não trata, mesmo aqui neste mundo, Deus não trata o homem olhando para massas, multidões. Ele olha para indivíduos. Ele fala pessoalmente com você, na sua própria situação, na sua própria história, no seu próprio entendimento, no seu próprio nível. Ele fala, ele entende e ele responde você nesse nível. Mas seguindo adiante, a igreja do Senhor aparece já no Velho Testamento, mesmo que ela ainda não era revelada, demonstrada como hoje. Ela já estava no Antigo Testamento, ela já estava sendo anunciada, já estava sendo mostrada ali no Velho Testamento. Nós chamamos os textos do Velho Testamento que tratam
da igreja de tipos, tipologia. Por exemplo, o que é uma tipologia? No Velho Testamento, o sacrifício de uma ovelha apontava para o sacrifício de Cristo. Então aquela ovelha era um tipo de Cristo. No Velho Testamento temos tipos da igreja, temos características da igreja, ocultas, mas que estão lá. Um dos livros que trata muito sobre estes tipos, essas figuras, é Cantares. Mas não só Cantares, tem 3 livros da Bíblia que são femininos, são os únicos. 3 livros que têm títulos, que têm um teor feminino, que você conhece muito bem. Primeiro, o livro de Ruth. E no livro de Ruth, através de Ruth e Boaz, nós podemos ver a igreja gentílica, porque Ruth era uma moabita, não era judia. E Ruth veio fazer parte da genealogia de Cristo, ou seja, ela é uma ancestral de Cristo. Então, na história de Ruth, que casa com Boaz, um judeu, que para casar com Ruth teve que redimi-la, nós temos então, o tipo ali é da igreja gentílica em Ruth, Cristo em Boaz, e a atitude de Boaz representa a atitude de Cristo, redimindo a igreja para trazê-la para si. Boaz redimiu Ruth e casou com ela. Em Cantares, através de Salomão e a Sulamita, nós vemos o amor que deve imperar, que deve existir entre o crente e o seu Senhor, o seu Salvador. E o outro livro, Cantares também feminino, o outro livro feminino é Esther. E em Esther, através do casamento da Esther, que era uma imigrante que estava lá na Pérsia, imigrante judia, vivendo na Pérsia, que acaba sendo escolhida para ser a rainha da Pérsia, e casou-se com o rei Assuero. No casamento de Esther com Assuero, nós vemos prefigurado a igreja reinando com Cristo. Então são esses tipos que vão aparecendo. Agora a pergunta que nós lemos no texto aqui de Cantares é: quem é esta? Você percebeu como Salomão, que escreveu Cantares, faz a pergunta? Vamos pensar um pouquinho sobre Salomão. Salomão foi o homem mais sábio deste mundo, deste nível de vida, ele foi o mais sábio. A sua sabedoria, porém, era horizontal, ou seja, dizia respeito às coisas deste mundo, dos homens. Diferente de Salomão, Paulo teve uma sabedoria vertical. Paulo compreendeu muitos dos mistérios de Deus, das coisas espirituais. Por isso que Salomão fica perguntando: quem é esta? Porque ele não conhecia as coisas a respeito da igreja. E ele estava sendo ali um modelo, ele estava sendo ali um tipo. Quando escreve Salomão, quando ele conta a história do seu amor, do seu romance com o Sulamita, ele, sem saber, estava falando de Cristo e de nós. Salomão escreveu o livro de Cantares como uma alegoria, mas ele não teve, como já disse, condições espirituais naquele tempo de saber qual era o real significado daquilo que ele mesmo estava dizendo. Nós encontramos no livro de Cantares por 3 vezes Salomão fazendo esta mesma pergunta. A pergunta inicial é a que nós lemos, capítulo 3, verso 6. Quem é esta que sobe do deserto? Mas no capítulo 6 de Cantares, verso 10, ele volta a dizer, volta a perguntar: quem é esta que aparece como a alva do dia? E depois no capítulo 8, verso 5, ele volta a perguntar: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Eu estou lendo partes dos versículos só com a pergunta. Salomão não sabia, mas hoje nós sabemos que se trata da igreja. Quando ele pergunta quem é esta, ele está localizando, ele está focando aquela figura, aquele tipo que seria cumprido na igreja. Então, olhando novamente para Cantares 3, verso 6, vamos ver os 5 aspectos aqui que aparecem da igreja na revelação de Salomão, que ele mesmo não entendia.
A primeira coisa que diz que quem é esta? E ele diz, aquela que sobe. Quem é esta? Voltando no versículo para ficar bem mais claro, vamos lê-lo novamente. Quem é esta que sobe do deserto? É esta pergunta que ele faz. A resposta seria, esta é a igreja, Salomão. Mas por que ele diz, quem é esta que sobe? É porque a igreja de Jesus Cristo teria uma vocação. A vocação da igreja seria sempre de subir e nunca de descer. Nós não fomos salvos para descer, para afundar, para fracassar. Nós fomos salvos para ser vitoriosos, para subir, para avançar, para crescer. Quem é esta que sobe? Olha, quando a Bíblia registra sobre Abraão e diz que ele desceu ao Egito, toda vez que fala que um servo de Deus desceu em algum lugar, o resultado não foi bom. Para Abraão foi péssimo. Mas a Bíblia diz que quando Abraão subiu dali, saiu do Egito, escapou daquelas situações embaraçosas que ele acabou se envolvendo, a Bíblia diz que ele subiu dali para o sul de Canaã até Betel, onde estava o altar do Senhor. Quando ele fez isso, tudo mudou, clareou. Parece que Abraão venceu uma batalha muito grande e deixou um fardo muito pesado para trás. Quando ele chega em Betel, a casa de Deus, e é onde ele adora a Deus novamente, e o Egito fica para o passado. Então descer não é vocação da igreja, subir é a vocação da igreja. A Bíblia diz que um samaritano descia de Jerusalém para Jericó, e essa descida quase lhe custou a vida, na parábola do samaritano. A igreja do primeiro século aprendeu a subir, aprendeu a exercer a sua vocação de subir. A Bíblia diz que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Esta igreja foi uma igreja poderosa, forte, cheia do Espírito Santo, e ela cumpriu o seu propósito subindo para o templo, subindo para a oração. O caminho da igreja é sempre para cima. Se alguém sente hoje a sua fé um pouco abalada, fraca, está com a sensação de declínio, então eu quero dizer para você, você já fez a coisa certa, subindo para o templo, vindo para o templo. Aliás, o templo é chamado na Bíblia de o monte do Senhor. Tem muita gente que diz, eu vou orar no monte. Tudo bem, se você vir orar na igreja, você já está orando no monte também. Porque a igreja está num lugar alto, está em Cristo Jesus, em regiões celestiais. É o monte mais sagrado, mais santo para se orar, é no templo, junto com seus irmãos. Por isso que Pedro e João subiam para o templo. Aliás, toda vez que fala do templo, fala que a gente sobe para ir até ele. A gente sobe por quê? Porque você já se eleva. Porque você já começa a estabelecer um novo ideal para a sua vida. Portanto, então suba para o templo todos os dias que você puder. Suba para a oração, suba para o louvor, suba para a comunhão com seus irmãos, suba para uma experiência nova com Deus. Nesta noite você subiu e você vai encontrar algo novo para a sua vida nessa sua trajetória. Mas aí Salomão continua. Quem é esta que sobe do deserto? Agora ele especifica de onde que a igreja sai, de onde que ela vem, como que ela chega então a esse estágio de elevação, de privilégios. Ela vem do deserto, ela sobe do deserto, e o deserto representa este mundo. Nós não viemos do outro planeta. Deus nos redimiu deste mundo. Deus nos comprou dos povos. Deus nos tirou das nações. Deus nos separou das pessoas naturais para nos fazer pessoas espirituais. Você ainda deixou muita gente lá na sua família que não conhece o que você conhece. Você deixou muitos amigos que nunca ouviram o que você ouve, nunca aprendeu o que você está aprendendo. Então é a nossa missão de continuar testificando para eles a respeito de Deus. A igreja subiu do deserto, mas ela tem uma missão ainda no deserto. Ela precisa de pregar o evangelho a todos os povos. O melhor de Deus, na realidade, para a igreja não está neste mundo. Ela está neste mundo para continuar a sua missão, seu trabalho de testemunha. Ela testifica daquilo que Deus faz para que outras pessoas sejam também transformadas. Ela saiu deste mundo, e eu gostaria muito de dizer para os irmãos uma coisa importante.
compreenda a sua vocação como igreja. Se você é uma pessoa que tem consciência, convicção de que hoje você realmente é igreja de Jesus Cristo, então você não vive mais aquele padrão mesquinho e pobre deste mundo. Você vai ter batalhas, você vai ter lutas, mas você tem alguém que ouve as suas orações. Você tem alguém que vai escutar quando você clamar. Então considere que o mundo continua sendo um deserto e que nós não podemos colocar o coração mais aqui. Nossos pés estão aqui, mas nosso coração está lá em cima, lá no céu. Alguns cristãos que às vezes começam a melhorar de vida, às vezes se esquecem do céu. Jesus não quer que ninguém esqueça do céu. Quer que você levante todas as manhãs lembrando que você está caminhando para o céu. Você pode ir para o trabalho, seus filhos podem ir para a escola, mas nós continuamos peregrinos neste mundo. Porque a nossa vocação é lá em cima. Deixamos o deserto. Mas uma coisa muito importante. Por que que nós não colocamos o nosso coração mais neste mundo? Nós trabalhamos por ele, queremos contribuir para que a sociedade viva melhor. Queremos oferecer nosso trabalho e esforços para melhorar a cidade que vivemos, o país que nós nascemos e vivemos. Queremos fazer tudo isso, mas nosso coração não está aqui. Nosso tesouro não está aqui. Nossa riqueza não está sendo construída aqui. Nós continuamos construindo uma riqueza eterna nos céus. E por que fazemos isso? Porque este mundo, como um deserto, ele não é digno de sua confiança. Não confie nele. Ele é mau, ele é perverso. Ele não foi transformado ainda. Você foi, mas o mundo não. Você saiu de um meio. Às vezes até na sua família você é o único que já conhece a Deus, já conhece o Evangelho. Eu digo dessa forma, não religiosamente. Religiosamente todo mundo conhece, pelo menos verbalmente falando. Mas você conhece no seu espírito. Você sabe que Deus é o seu Salvador. Jesus Cristo é sua grande riqueza, sua preciosidade maior. Então não coloque sua confiança neste mundo, porque ele não é digno de sua confiança. E não existe garantia de prosperidade permanente nessa vida. Confie somente no seu Senhor e deseje somente o céu. Paulo escreveu: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro, a igreja é aquela que sobe. De onde? Do deserto. Terceiro, a igreja é aquela que sobe como colunas de fumaça. Em Levítico, capítulo 1, verso 9, nós temos a definição de um dos principais sacrifícios que existia na lei. Chamava-se o holocausto. Era a única oferta que produzia fumaça, colunas de fumaça, porque o sacrifício tinha que ser queimado. Depois de imolado, tinha que ser queimado. Lá está escrito: holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. A palavra holocausto, esse sacrifício que produzia fumaça, porque a igreja está sendo comparada aqui a uma fumaça que sobe, a uma coluna que sobe. Então este sacrifício significava a completa consagração a Deus. Quando se oferecia esse sacrifício, o adorador estava dizendo: eu sou completamente de Deus. No Novo Testamento, Pedro diz o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É nesse sentido que a igreja pode ser comparada a uma coluna de fumaça, porque ela representa um sacrifício inteiro, completo, entregue a Deus. Irmãos, a pior coisa que um homem pode planejar fazer é entregar metade da vida dele a Deus. Porque na realidade, se ele fizer isso, Deus não terá absolutamente nada nele. Não terá nem a metade. E ele ficará com um engano de que só pelo fato de ter adotado alguns princípios religiosos, está tudo certo. Não está certo. Só está certo quando nós pertencemos inteiramente a Deus.
Nós temos que ser uma coluna de fumaça que sobe com cheiro agradável perante Deus. A Bíblia diz que Deus não se compraz do pecado. Deus não tem qualquer atração, não tem qualquer afinidade com o pecado. Então, o grande ideal da nossa vida é ser santo, separado do pecado, aprender a doutrina de Cristo, receber a graça de Deus para vivermos de forma santa. E a santidade do crente não começa, não é nem nas palavras, não é nas atitudes apenas, é nas intenções, é nas imaginações, é lá dentro de nosso coração, da nossa alma, porque Deus, sendo Deus onisciente, Ele conhece-nos de dentro para fora. Por isso Pedro diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Nosso Deus, Ele é Deus porque Ele é um Deus que tem atributos eternos. Nosso Deus tem a onipotência, ou seja, todo o poder. Mas a Bíblia não nos chama para participar da onipotência de Deus. Nosso Deus é um Deus onipresente, ou seja, um Deus que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas a Bíblia não nos chama, não nos convida para participar da onipresença de Deus. Nós nunca vamos poder nesse corpo estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Mas por incrível que pareça, Deus nos chama a participar da sua santidade. Sede santos como eu sou santo. Olha que coisa linda, porque participando da santidade de Deus, você está assegurando ter comunhão com Deus. E tendo comunhão com Deus, você está no caminho certo para chegar na cidade celestial, para ter corpos glorificados, para viver eternamente, para conhecer e saber todos os mistérios de Deus. Quarta característica da igreja. Quem é esta que sobe perfumada de mirra? Mirra é uma resina extraída de uma pequena árvore que é típica do norte da África e da região do Mar Vermelho, daquelas regiões aonde Israel peregrinou também no deserto. A palavra mirra em árabe significa amargo, e mirra é considerada como um remédio também, um remédio natural, capaz de curar feridas por causa do seu poder anti-inflamatório. A mirra é uma árvore pequena, porém muito forte. É uma árvore que sobrevive em regiões secas e sem recursos naturais. Mesmo no deserto, a mirra permanece verde, permanece viçosa. E ela aponta para um tipo de ministério muito precioso na Bíblia. Ela aponta para o ministério dos profetas. Os profetas de Deus eram homens, eram mulheres que em épocas de escassez espiritual, de desvio, onde as pessoas abandonavam a fé, os profetas de Deus estavam naquele deserto pregando, alertando o povo de que Deus era real, de que era necessário obedecê-lo, de que era importante observar a sua lei. Os profetas de Deus eram como as árvores da mirra, resistentes no deserto, suportavam o calor das épocas da incredulidade e da rebelião. Então, quando fala quem é esta que sobe, que sai do deserto, que vem então com estes perfumes de mirra, o Salomão, sem saber, estava falando da igreja que tem o ministério profético com ela. Nós todos, como servos de Deus, irmãos, somos como os profetas que Deus colocou na terra para resistir à sequidão, resistir ao calor, resistir todas essas coisas no sentido espiritual que tem sobrevindo ao mundo. Nós estamos vivendo a época mais difícil que o mundo já viveu. É a época da rejeição da verdade. É a época, até há alguns anos atrás, até uns 40 anos atrás, nós vimos avivamentos na terra em que o evangelho era abraçado por pessoas assim em massa.
Hoje as conversões são menores. Se Deus te chamar e você converter ao Evangelho, você tem que levantar as mãos para cima, porque a porta das conversões e da salvação está fechando. Nós estamos estreitando o mesmo caminho. E ao mesmo tempo em que o Evangelho está sendo menos recepcionado, nós observamos o crescimento da iniquidade. Mas Jesus disse que isso aconteceria. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós não temos que esperar esse tempo para daqui 5 anos, 10 anos. Não, já estamos vivendo ele. Então é tempo de cultivar estas últimas movimentações do Espírito Santo em nossos corações. Se você foi atraído para a igreja, se você está sendo atraído para o Evangelho, comece a dar valor nesse sentimento que está nascendo dentro de você, porque são as últimas ações de Deus neste mundo. Não vai haver grandes avivamentos, em que milhares de pessoas estarão convertendo de uma vez, não. Agora é tempo dos profetas de Deus resistirem à sequidão deste deserto. Até bem pouco tempo, muitas pessoas não convertiam, não aceitavam Jesus, mas tinham um alto respeito pelo Evangelho, pela igreja. Agora não. Os homens passaram do respeito, da reverência, passaram para o costume, o comodismo, a indiferença, e agora passaram já para a terceira etapa, que é da rejeição, e o pior, da blasfêmia, da falta de temor em ofender Deus, em renegar a verdade de Deus. Então nós estamos vivendo o tempo em que tem que ser como a mirra no deserto. É o tempo do ministério profético em que resiste no tempo da apostasia e fica firme pregando a palavra de Deus. Hoje falamos aqui de manhã, professor dando o ensino, eu disse, eu acho que a grande tarefa nossa nesses últimos dias não vai ser nem de uma grande expansão da pregação do Evangelho, mas vai ser da resistência, ou seja, de ficar firme até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Resistir o mal, resistir a tendência depravadora do mundo. A igreja que vai subir é aquela que vai permanecer fiel à sua missão de adorar a Deus e pregar a palavra do Senhor até o último dia. A igreja que vai subir é aquela que crê na palavra em primeiro lugar. Depois ela cumpre a palavra. E terceiro, ela prega a palavra. Nós vamos pregar a palavra até o fim, até a última hora. Por mais que fique difícil as coisas neste mundo, Deus vai ter um remanescente até os últimos dias. Nos dias de Elias parecia que não havia mais profeta em Israel. E Elias disse, Senhor, mataram os teus profetas, eu fiquei só. Deus disse, não, Elias, eu reservei para mim 7.000 profetas. 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Parecia que naquele tempo todo Israel estava contaminado pela religião de Baal. Baal era um demônio. Baal era uma entidade demoníaca que dominou Israel através de uma rainha perversa chamada Jezabel e de um rei que não tinha governo nenhum, que era Acabe. E o profeta Elias viveu nessa época, era a mirra no deserto. E o Senhor disse para Elias, Elias, eu tenho sempre um remanescente. Continua fazendo a sua tarefa e deixa o restante comigo, porque eu sei onde estão os meus. Deus sabia que em toda parte havia um profeta dele, servindo a ele. Neste mundo há muita gente de Deus, é claro que há. E você foi escolhido para ser um desses, uma dessas, glória a Deus. 5, quem é esta que sobe perfumada? Primeiro vê o perfume da mirra, agora, perfumada de pós aromáticos. Isso aqui tem a ver com incenso. E agora vamos ver outro aspecto da igreja, e é o último, que era o que está representado aqui no incenso. O incenso era preparado de folhas de plantas aromáticas. Era queimado pelos sacerdotes. E ele aponta para o ministério sacerdotal, então. Incenso e sacerdote são duas coisas que andam junto, como a mirra e o ministério profético. A igreja
vem perfumada. Quem é essa que vem perfumada com incenso? Quem é esta? A igreja. É o ministério sacerdotal. A igreja tem o ministério da intercessão, da oração. Como alguém disse hoje, irmão Arley disse hoje, na obra do Senhor, no reino de Deus, no ministério evangelístico, você pode participar dele, indo pregar noutras nações, a outros povos. Você pode participar indo, sendo missionário. Mas se você não puder ir, você pode participar, contribuindo para ajudar este irmão, essa irmã, que vai sair e vai pregar em outros lugares, porque ele vai precisar de apoio. Mas se você não puder também contribuir, você pode ajudar orando. E a igreja tem o grande ministério da oração. Nós somos responsáveis pela oração pelo mundo inteiro. Todos os dias nós temos que saber que nós devemos orar para Deus interferir e mudar as coisas na vida das pessoas que padecem, nos que estão enfermos nos hospitais, nos que estão injustiçados, nos que estão padecendo a pobreza, a fome, a necessidade. Nós temos que orar, clamar. E as nossas orações vão mudar o mundo. Claro que é Deus que muda, mas à medida que nós oramos, nós abrimos um espaço para Deus entrar em ação. Deus acha um vínculo, Deus acha um caminho para trabalhar quando nós oramos aqui embaixo. É como se nós estivéssemos fazendo uma estrada para Deus caminhar nela. E quando o Senhor começa a caminhar nessa estrada da intercessão e da oração, muitas coisas começam a acontecer grandiosas. Querem um exemplo de como a oração da igreja muda o mundo? Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As orações que você faz, que você ainda não viu resposta aqui embaixo, você ainda não viu resposta aqui embaixo, porque elas estão reservadas no céu para o tempo certo em que Deus vai respondê-las. Algumas milhares de orações só vão ser respondidas num tempo adequado e planejado por Deus. Ainda, eu li Apocalipse capítulo 5, no capítulo 8 de Apocalipse, está escrito assim: e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve também vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Glória a Deus. Quando a igreja ora, a Bíblia diz então que lá no céu Deus colhe as orações. E neste tempo de Apocalipse, Deus vai dizer: cadê aquelas orações? Essas orações aqui têm a ver com a oração do Pai Nosso. Quando Jesus disse assim: quando orardes, dizei: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. O reino não veio até hoje. Nesse tempo aqui, Deus vai estabelecer o reino e Ele vai lembrar, diz: cadê as orações? Manda as orações, derrama as orações como um cálice, como incenso que sobe, porque eu vou começar agora a dominar e reinar sobre este universo efetivamente. Deus é Senhor, mas tem muita coisa que está totalmente fora do controle de Deus. Deus pode controlar, mas como as pessoas optam pelo mal e pelo pecado, eles acabam sendo controlados pelo diabo e não por Deus. E é por isso que o mundo vira o caos que está. É por isso que os homens são hipócritas, né, irmãos? Os homens são hipócritas e mentirosos. Ficam falando que querem paz, vamos trabalhar pela paz, vamos trabalhar pela paz. E as indústrias de armamento estão a todo vapor, fazendo armamentos, preparando munições e promovendo a guerra, mas dizendo que querem paz. Quem quer paz não trabalha fabricando armas. Quem quer paz não fica preparando munições. Quem quer paz não fica promovendo a guerra. Aí os homens dizem: não, nós somos a favor da vida, vamos cuidar da vida, vamos zelar da vida, e estão assinando as leis lá para matar o nascituro dentro do ventre da mãe, o aborto. Falsos, mentirosos, hipócritas. Como é que diz que é a favor da vida e está assinando lei para matar uma criancinha indefesa no ventre da mãe? Tudo contraditório. Estão falando que
que querem unidade dos povos, que querem igualdade entre os povos. E você vê as pessoas usando de todas as oportunidades que o mundo oferece a eles, quer seja no setor político, no administrativo, governamental, para quê? Para ter mordomias. Porque por detrás de muita propaganda por aí tem tanta mentira, tanta segundas intenções. Você vai duvidar que para vender remédios não se trabalha para criar doenças? Claro que sim. Antes da pandemia, eu vi uma reportagem, um vídeo, em que eram estocados milhões de caixões em um lugar lá nos Estados Unidos, ocultamente. Eu não sei como é que esse vídeo circulou, mas caixões aos milhares. Passou uns 3 anos depois desse vídeo, veio a pandemia. E aí eu lembro que na época na Europa não tinha mais caixões, porque estava morrendo tanta gente, tinham acabado os caixões, tinham que importar caixões. Você vai duvidar de que alguém já sabia antecipadamente que haveria necessidade de milhões de caixões e se preparou para atender esse mercado? Vai duvidar? Não, claro que não. É mais do que possível. Neste mundo em que nós estamos vivendo, coisas desse tipo. Você fala, mas não é possível, desse jeito, é dessa forma. É dessa forma. É tão cruel este mundo, é tão perverso, que às vezes você fica com medo, por exemplo, de fazer uma consulta médica, eu vou falar nas outras áreas, levar seu carro para fazer uma manutenção, e as pessoas acharem defeitos, como também pode achar uma doença em você, ou colocar uma doença em você, e dizer, você precisa de uma cirurgia urgente. Por quê? Porque a cirurgia vai gerar dinheiro. E você entrar em países por aí, irmãos, eles estão tirando órgãos para vender dentro de hospitais legalizados. Aí depois disso, simplesmente, não, seu órgão não estava bom. Seu órgão teve que ser realmente tirado. Nós tiramos um rim seu. E quantos milhares de riquíssimos, milionários estão esperando um rim para ser transplantado? Tem encomendas. É igual carro. É igual carro. A máfia diz o seguinte, nós precisamos de uma caminhonete cor branca, o ano tal, urgente. E logo um carro com todas as características é roubado na cidade. Por quê? Porque já tem a encomenda das peças, dos equipamentos, dos acessórios, tudinho daquele veículo, daquela marca. Nós estamos vivendo num mundo que você fica com medo quando alguém diz, você precisa de fazer isso, você tem que parar. E por que eu tenho que fazer? Você tem que orar a Deus, pedir, Deus, não me deixe cair nas mãos dos mentirosos, dos enganadores. Então, a oração da igreja identifica ela com o ministério sacerdotal. Quem é esta que sobe como incenso, perfumada com incenso e pós aromático? É a igreja, Salomão, essa é a igreja. E para concluir, para terminar, o principal de tudo que nós temos ouvido aqui nessa noite é o seguinte: para sermos igreja, nós temos que ser de Jesus. Não tem como ser igreja sem não ter uma entrega, sem não ter uma rendição a Cristo. Jesus Cristo disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus já subiu do deserto. Nós estamos neste mundo, mas não fazemos mais parte dele. E a mesma igreja que já subiu do deserto, já vive outro nível de vida, que é uma vida de dependência do Espírito, que é a vida pela fé. Esta igreja que subiu do deserto, brevemente vai subir para a glória. Sua vocação, a vocação da igreja é essencialmente celestial. E a igreja que esteve oculta em mistérios, brevemente se manifestará para todo o universo. Essa igreja que ninguém podia entendê-la, nem vê-la claramente, agora está começando a ser vista, está começando a ser observada, a ser apreciada por aqueles que temem a Deus, a ser perseguida também por aqueles que estão trabalhando contra o reino de Deus. Mas esta igreja, ela vai manifestar
brevemente em glória. E a Bíblia diz que, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo inteiro, o universo inteiro está esperando a manifestação plena dessa igreja na sua revelação em glória. Este dia o universo vai encher da beleza do Senhor e essa beleza vai refletir na igreja. Nós não temos luz própria, nós somos igual à lua. O sol reflete a sua luz na lua e ela brilha. O Senhor Jesus é o nosso sol da justiça. Ele brilha, cheio de glória, mas a sua luz está refletindo em nós, em sua vida. E você queira ou não, aonde você for, com a sua fé em Cristo, você será como um astro neste mundo, brilhando pela sua maneira de ser, com honestidade, com fé no coração, com amor verdadeiro pelas pessoas, com sentimento verdadeiro de um homem, de uma mulher que teme a Deus. E com estas virtudes na sua vida, você glorificará o Senhor. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. O destino dessa igreja é subir, é brilhar, é manifestar a glória de Deus. Coloque-se de pé, por favor. Louvado seja Deus. Nesta noite eu quero fechar aqui a minha palavra, a minha pregação, dizendo que há um lugar para todos aqui na casa do Senhor. Há 40 e poucos anos atrás, eu cheguei pela primeira vez numa igreja, num templo, não sabia nada de Deus. Senão que todo mundo já sabe, Deus existe, Deus é grande, Deus é isso, mas nada, não sabia nada. Ouvi a palavra do Senhor, a pregação. Ele, quando terminou o culto, ou no final do culto, o pregador fez um convite, disse: quantos querem entregar sua vida a Cristo, quantos querem seguir Jesus? Eu queria muito vir à frente, mas eu estava tímido, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, depois de jovem, adulto, não. Eu lembro de ir, quando era criancinha, eu lembro de ir com meus avós numa igreja evangélica. E eu queria muito, eu não sabia nem como que funcionava qualquer coisa ali dentro da igreja. Mas o pregador falava bem claro: você quer vir a Cristo? Jesus disse: vinde a mim, cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. E eu não estava com coragem de vir para frente. Mas um amigo que estava perto de mim me ajudou. Tocou em mim e disse: Elcio, vamos. Na realidade, linguagem de jovem, né, um pouco diferente. Ele só olhou para mim e disse: você não está afim, não? Eu falei: eu estou afim. Eu estava esperando alguém falar alguma coisa, né? Você vai comigo? Ele disse: claro, vamos nós dois na frente. E a gente veio na frente com mais uma meia dúzia de pessoas. A igreja estava bem cheia esse dia, mas vieram poucas. Mas foi o suficiente aquele dia. Recebemos a oração e eu saí daquela igreja para nunca mais ser o mesmo. Nunca mais. Daí para frente, vieram muitas experiências, muitas vitórias, muitas bênçãos, muitos momentos especiais com Deus. Eu queria fazer um convite para você que veio aqui hoje, se você ainda não tem a certeza de que é cristão, que segue a Cristo, que já deu a vida a Ele. Se você quiser fazer como eu fiz, venha para frente. Venha agora, nós vamos orar por você, vamos pedir a Deus que te alcance com a graça dEle, te cubra com o manto dEle nesse mundo de tanta coisa perversa e perigosa e ruim. Deus te guardará, é o único que pode te guardar.